Mitos e verdades. Nessa aula a gente vai desmascarar algumas mentiras e reforçar boas verdades. Aula super interessante, primeiro um prazer poder te encontrar em mais uma aula aqui pelo Vêntice. E eu tenho como grande missão nessa aula revelar alguns mitos, algumas coisas que parecem pela consciência coletiva, quando muita gente começa a acreditar numa mentira, parece que ela se torna uma verdade. E algumas também verdades que às vezes não era tão nítida para você, se você realmente aceitá-las. Então, mitos e verdades sobre a área de vendas, porque isso vai aumentar ainda mais a tua compreensão do certo, do errado, atualizar a tua mentalidade, ter uma mentalidade extremamente orientada para o resultado, para o progresso, para que venda seja o grande motor de realização do seu objetivo. Então vamos navegar pelos mitos e verdades. Vender é dom, vender é uma habilidade natural. Isso é um mito, essa é muito difundida e por mais que às vezes você não acredite nisso, é muito importante eu te lembrar e que você se desintoxique disso, porque às vezes existem alguns ladrões. Por mais que você acredita que às vezes não é dom, você fala assim, poxa, mas eu não tenho aquela virtude, eu não tenho aquela característica. Cara, vendas é técnica, é treinamento, é capacidade. Obviamente, existe algumas pessoas que têm algum conjunto de comportamento que, por causa da personalidade dela, vem um pouco mais pronto. Uma pessoa mais pronta. Por exemplo, uma pessoa mais orientada a ouvir, que adora ouvir, ela vai levar vantagem na pessoa que adora falar. Não significa que você tem uma boa oratória não te ajude não só como vendas, como ser humano, saber se comunicar com excelência é fundamental para qualquer coisa. Para o nosso casamento, para a nossa vida, para a nossa área comercial, é espetáculo. Então é muito importante você entender que às vezes uma pessoa ela vem um pouco mais pronta a alguma tarefa por essa competência inconsciente, mas é completamente treinável. Por exemplo, você aprender a fazer boas perguntas e escutar, qualquer pessoa com uma decisão de vencer consegue. Porque é treino, é tática do que perguntar, como ter uma escutativa, como utilizar aquilo que ouviu, orientado isso para as etapas de vendas. Então é um conjunto de técnica. Por isso que as pessoas às vezes têm aversão àquele estereótipo do vendedor. Porque aquilo, cara, aquilo não é vendas. Isso não é vendas. Vendas é um conjunto de táticas. Então isso é uma mentira. E eu quero trazer isso para que você resgate. Caramba, cara. Então eu posso ser um campeão na área comercial. E eu falo campeão na área comercial, você dominar cada cantinho da zona de vendas para você aprender, como eu gosto de falar, a dominar esse fluxo financeiro para tua casa ou para tua empresa. Então saiba que você tem as características de quem é um campeão da área comercial. E as características significa decisão. Essa decisão, eu quero. E aí você sabe que a partir dessa decisão é repetição, excelência, frequência, é treino. E isso que é muito decisivo dentro da área de vendas. Quando o cliente diz não, tudo acabou. Não. Isso é uma mentira. O não do cliente não é o fim da venda. Como assim, Caio? Você vai aprender a contornar a objeção. Às vezes um pequeno detalhe está roubando uma grande oportunidade, mas eu só quero que você saiba que o não nunca é definitivo. Ou às vezes é um ainda não estou pronto, ainda não é o momento, ainda não é a hora, ainda não compreendi, ainda não entendi por que faz sentido para mim, ainda não visualizei por que isso vai mudar a minha vida. O não é um fim. Pode ser um ainda não estou pronto, ou ainda preciso de ajuda. Então saiba disso e tenha isso como agora essa mentalidade. Um vendedor, ele sabe, quando a pessoa está ali no confronto comercial, o não é o fim. Às vezes o não é só um escudo com uma proteção, ou algo que ainda não fez sentido, mas não é uma verdade. Existe uma personalidade ideal para a área de vendas? Falso? Verdadeiro? Mito? Verdade? Existe aquela coisa? Quais são as, né? Qual é a personalidade ideal para a área comercial? Globo Repórter. O que comem, onde vivem, onde estão, o que fazem. Gente, dentro da hierarquia da área comercial, ambição, essa vontade de sair do ponto A e para o ponto B. Eu gosto de trazer o pensamento que ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ele só precisa de um instrumento. E a área de vendas ela é um instrumento de mudança de vida para qualquer indivíduo, para qualquer empresa.
Então, o ponto de convergência, o ponto central para alguém se destacar dentro de vendas, é essa vontade de mudar de vida. Agora, quais são as individualidades? A partir desse ponto, cada um tem características. Eu sou muito diferente do Flávio. O Flávio é diferente de mim, que é diferente do Joel, que é diferente de outros professores que você vai ver por aqui, que são diferentes. Cada um tem o seu pãozinho de queijo com Guaraná. As suas qualidades, as suas fortalezas, os seus defeitos, as suas características. Agora, um ponto que baliza todo mundo que está aqui é porque quando viu a área de vendas, quando viu vendas, quando enxergou, quando conheceu vendas, falou assim, cara, ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ele só precisa do instrumento. Então, essa vontade, essa fome, essa ambição. Ambição é um ponto em comum. Mas isso não é uma personalidade. Seria mentira falar assim, só os extrovertidos são ambiciosos, só os introvertidos são ambiciosos, só os altos são ambiciosos, só os baixinhos são ambiciosos. É uma coisa muito mais interna de desejo, de vontade, de olhar a situação que está e falar não, parar de falar agora vai, falar agora chega. Então não existe personalidade, mas em vendas é obrigatório uma pessoa realmente conquistar grandes feitos, esse desejo ardente de mudar de vida, de sair de um ponto A, independentemente de qual seja. Às vezes você está no ponto A diferente do ponto A de um amiguinho, mas você tem o desejo de ir para o seu ponto B, que é o teu próximo nível. Preço e desconto são as coisas que mais importam para fechar uma venda. Assim, preço é a coisa que mais importa. Verdade ou mentira? Falso, isso é um mito. Preço e desconto não são as coisas que mais importam, e eu vou te provar isso. A pior maneira de você descobrir que preço e desconto não são as coisas que mais importam, não disse que não é importante, mas não está ali no a primeira coisa que você deve olhar ou fazer, ou é a coisa que, cara, aqui mexe ponteiro máximo. A pior maneira de descobrir isso é você, por exemplo, que estava com as vendas baixas, ou você que não estava com o resultado que você queria. Aí sabe o que você fez? Você foi lá e deu um desconto no seu produto, no seu serviço. Você baixou o preço. Você vendia por 10, agora você fala, cara, não estou vendendo por 10, e como preço e desconto é coisa que mais importa, eu vou fazer uma promoção e vou vender por 5. E sabe o que acontece? As vendas não respondem, as vendas ainda continuam baixo. Só que agora você tem 2 problemas. Aumentar as vendas que você não corrigiu, e agora você tem um problema de margem. Então você tem 2 grandes desafios agora. Geralmente as pessoas, quando descobrem esse mito, é desta maneira. É na busca louca por aumento de vendas, ela acha que preço e desconto é a coisa mais importante, e ela já ataca ali direto, baixa preço, a venda não responde, e agora tem 2 grandes desafios. Ela vai ter que remar muito mais forte. Então, não é a coisa que mais importa. Sabendo disso, você tem que dominar cada zona da etapa de vendas para você, primeiro, se proteger contra esse mito. Porque quando você não tem o conhecimento nem a tática, obviamente que instintivamente você vai mexer no teu preço. E o jeito mais amargo de você descobrir este mito é assim. E existe N possibilidades no qual a sua venda pode estar baixa. Às vezes você não está vendendo porque o nível de consciência do teu cliente está baixo, ou o jeito que você capta, ou a qualificação, ou a prospecção, ou a tua apresentação não está revelando benefício. Tem um monte de etapa que, obviamente, você está aqui junto com todo o time do Vence para desenvolver, que pode ser o fator que está colocando a tua venda, um conjunto, ou pode ser um conjunto de fatores como esse, não só um erro. Então, são vários furinhos no seu balde que está fazendo um estrago, mas eu já preciso logo de cara te fazer essa atualização, que preço e desconto não é a coisa que mais importa. Pode ser que seja preço, mas quando você coloca isso como supra-sumo, você sempre toma decisões equivocadas ou, no mínimo, precipitadas. Para fazer uma venda é importante ceder. É importante ceder, eu fazer as vontades do cliente, falar sim para todas as suas exigências. Mito. Não é verdade isso. Numa grande relação comercial, o que é um bom negócio? É quando todo mundo sai feliz. Isso é a concepção de um bom negócio. Bom negócio, gente, não é só quando você fez uma venda e saiu no lucro. A outra parte estava feliz e vice-versa. Então, é importante isso, porque a famosa frase, o cliente tem sempre razão, tem que tomar cuidado com isso. Muito mais importante do que fazer uma venda é fazer uma boa venda. Tem gente aí fora que está vendendo e está saindo no prejuízo, porque é feito de gato e sapato pelo cliente. Você abre mão das suas margens, faz coisas loucas, porque você não tem nenhum fundamento, e aí você acaba tendo que apelar
para conseguir ter uma venda. Então, quanto maior a ausência também das suas táticas de vendas, você vai ficar na mão do comprador. Ele vai fazer de gato e sapato, porque o poder está na mão dele. O que é o poder? A decisão final. A decisão final está do lado da pessoa que possui o dinheiro no bolso. Então, quando você está vendendo algo para alguém, quem tem a decisão final? O comprador. Por quê? O dinheiro está no bolso dele. Agora, sabendo que ele tem o poder, você precisa ter o domínio da venda. Então, por isso que é muito importante, você não precisa ceder sempre. E não, não necessariamente você precisa ser sempre aquela pessoa que agrada para fazer uma venda. Você precisa de conjunto de ferramentas para garantir uma boa venda. Tem venda que você fez, que você não devia ter feito. Muito mais importante do que fazer negócios, é fazer bons negócios. Para fechar uma venda vale tudo. Mentira ou verdade? Nós aqui não perdemos venda de jeito nenhum, aqui vale tudo para fechar a venda. Fazemos qualquer negócio. Isso é um mito. Se você quiser levar como verdade, eu tenho certeza que vai levar a caminhos no qual você não quer ir. Ou pelo menos ver os resultados. Gente, seja competitivo sem ser desleal. Ética, transparência. Você ser competitivo sim, cara. Você prometer aquilo que você entrega. Minha recomendação, promete um pouquinho menos do que você entrega. Porque essa diferença é um encantamento. Esse over-delivery. Mas seja competitivo. Se você sabe a diferença que você faz no mundo, ataque isso com todas as forças. Você é o maior embaixador daquilo que você vende. Você é o maior embaixador daquilo que você vende. Então, com toda certeza, mas ética, transparência, não vale a pena você fazer tudo. Fazer tudo é muita coisa. Então, você tem que ser profissional, você tem que limitar as 4 linhas do teu campo de jogo, que obviamente são princípios de uma pessoa não só que chega ao sucesso, mas que mantém esse sucesso pela vida. Falta de ética, falta de transparência, mentir, supervalorização em exagero do teu produto ou serviço. Grava isso, todo exagero é burro. Todo exagero é burro. Então tem gente que essa supervalorização daquilo que possui, você começa a cruzar a linha da competitividade para a deslealdade. Então, óbvio que não vale tudo. Não vale tudo. A gente não fez tudo para te trazer como cliente. A gente fez o máximo dentro da nossa zona de competência e lealdade. Então, que isso seja algo muito importante para você e, obviamente, para todo mundo que trabalha ao seu lado. Eu tenho certeza que esses mitos e verdades já colocaram alguns pontos nos is, definiu linhas de atenção, pontos de atenção. Eu tenho certeza que você não vai tropeçar nessa pedrinha, que são esses mitos e verdades que derrubam muitas pessoas dentro da área de vendas. Foi um prazer poder ser teu professor nessa aula. Tchau!